Apocalipse 2, de 1 a 7. Por favor, leiamos responsivamente. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu amor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeio as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa noite, cada pessoa aqui presente, que seja uma noite proveitosa. Abra nossa mente, nosso coração, renova a graça, renova a fé, renova as nossas forças, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, então nós estamos aí estudando o livro de Apocalipse, e hoje nós iniciamos a parte que compõe as 7 igrejas do Apocalipse. Estas 7 igrejas do Apocalipse representam a totalidade das igrejas em todo o mundo, desde a fundação da igreja até o último dia da igreja. Qualquer igreja que existe em qualquer época, em qualquer parte do mundo, tem a ver com uma dessas 7 igrejas. O número 7 reflete a plenitude, não, completude. E essas igrejas são isso, representam todas as igrejas no mundo todo, em todas as épocas. Então, qualquer igreja que você pensar, ela tem, o seu parecer numa dessas 7 igrejas, ok? E hoje nós vamos começar. A primeira igreja que nós vamos ver, está aí a carta à igreja em Éfeso. E todas essas igrejas, elas recebem uma carta, e essa carta ela é praticamente dividida em 4 partes. A apresentação daquele que está falando, no caso Jesus Cristo. Depois vem uma apreciação da igreja, o elogio. Depois vem os pontos fracos da igreja, ou a reprovação de alguma área da igreja, e encerra com o desafio e promessas de vitória, de bênção, Então segue esses quatro aspectos aí, todas as 7 cartas, apresentando Jesus como Senhor da igreja, os pontos fortes ou elogios ou apreciação, depois os pontos fracos ou a reprovação, e depois encerra com promessa para aqueles que arrependerem e andarem no caminho daquele que está mandando a carta, ok? Então essa primeira carta, ela foi escrita para Éfeso, está aí na parte de Atos, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Anjo da igreja aqui, a palavra aí, a ideia é do pastor da igreja. Lembra que João está vivendo uma época de muita perseguição de cristãos, então João tem um propósito de escrever de forma que é oculta para o não crente, mas é claro para o crente. Então, nós não vamos pensar que tem um anjo aqui da igreja. O anjo da igreja é o pastor, ok? Que, como nós já vimos no capítulo anterior, é aquele que vai receber a carta e vai ler a carta para a igreja. Então, não teria sentido
o apóstolo João, ou Jesus Cristo, que é o autor de tudo, mandar uma carta para um anjo. O que um anjo vai fazer com uma carta? Agora imagine se aparecesse um anjo aqui para ler uma carta. Ia ficar uma coisa bem estranha. Então, anjo da igreja simboliza ou representa aqui um pastor, que o apóstolo João não queria chamá-lo diretamente de pastor, para que o negócio ficasse meio oculto para o Império Romano. Então, foi interessada ao pastor da igreja em Éfeso, para que ele recebesse a carta e lesse a carta no culto público. No capítulo anterior fala um pouco sobre isso. E aí um detalhe interessante, irmãos, dessa carta que nós vamos perceber aqui, e agora vou dar o tema desse estudo de hoje, né? O apóstolo João era conhecido como entre os 12 apóstolos. Quem lembra? O apóstolo do amor. E qual que é o problema dessa carta aqui, ou dessa igreja que é detectado nessa carta? O amor esfriou. O amor esfriou. Abandonaram o primeiro amor. Gente, olha, está entendendo onde eu estou querendo chegar? O apóstolo João, ele foi pastor dessa igreja. Ele era o apóstolo do amor. Normalmente, a igreja tem a tendência de pegar as características do pastor. Mas, neste caso, João, o apóstolo do amor, foi pastor nessa igreja e a igreja abandonou o primeiro amor. Olha que coisa meio estranha. Então, hoje nós vamos aí, carta à igreja em Éfeso. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Esse é o tema de hoje, né? E vai envolver tudo aí, ok? Então, nós temos um bom exemplo para essa carta. Filho pródigo. Lembra do filho pródigo? Filho pródigo era feliz na sua casa, não sabia. Certa feita ele pegou a sua parte na herança, foi para uma terra distante. Lá na terra distante, ele gastou tudo dissolutamente. E aí, ele é um bom exemplo do que Jesus está pedindo para essa igreja. Ele lembrou de quando ele saiu da casa dele. Lembrou da casa do pai. Caiu em si, arrependeu e voltou para a casa do pai. Então, a história do filho pródigo é um bom exemplo do que Jesus está querendo para essa igreja em Éfeso. Ok? Então nós vamos caminhar então agora versículo por versículo aí. O desafio da igreja, o desafio do filho pródigo, o desafio para a minha vida e para a sua vida é esse aí. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ok? Éfeso era a maior cidade da Ásia Menor. Era uma cidade cosmopolita, a maior, a mais rica, a mais importante, né? Ali foi implantado o culto ao imperador naquela cidade. Os cristãos não aceitavam se humilhar ou ajoelhar diante da estátua do imperador. E aí eles deram uns apelidos interessantes para essa cidade de Éfeso. Ela também era chamada de Feira das Vaidades. Também era chamada de a luz da Ásia, porque ali concentrava, né, a cidade mais rica, as maiores riquezas. E é no meio disso tudo que é plantada a igreja, e agora Jesus vai mandar essa carta ali para essa igreja. O Império Romano ali em Éfeso, ele tinha duas táticas muito comuns até hoje: perseguição e sedução. Uma cidade grande e maravilhosa, o império perseguia de um lado e seduzia de outro lado. Os dois objetivos eram desviar o cristão. Infelizmente estava conseguindo. Então vamos lá. Versículo 1. Por favor, leiam novamente juntos aí para mim. Pode ler. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ok. Nós já vimos aí
né, que as 7 estrelas fazem parte lá no capítulo anterior, versículo 20 está falando aí, né? As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Versículo 20 do capítulo anterior. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas, porque ela é portadora de luz. Quem é que está mandando a carta? Aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e os 7 candeeiros. Então, o que ele está querendo dizer? Jesus tem o controle de tudo. Jesus tem o controle da vida dos pastores e Jesus tem o controle da vida das igrejas. É Jesus que chama e coloca pastores, é Jesus que cuida e sustenta da igreja. Ok? Então, mostra aí Jesus se apresentando como aquele que tem o controle tanto das nossas vidas quanto das nossas igrejas. E aí eu quero que a gente lê 2 textos, Mateus, faltou ler João 15, versículo 12, pode ler, né? Meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como vos ameis. Ótimo, né? Meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então ele está se apresentando quem ele é e vai falar aí, ó, esse controle dele. Mateus 18, 20, pode ler. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Isso, né? Jesus está presente, Jesus tem o controle. Pode ler, Cristiane, Mateus 28, 20. Ensinando eu guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Amém. E eis que estou convosco todos os dias. Irmãos, onde eu estou querendo chegar? Jesus, ele anda no meio da igreja. Jesus tem o controle da igreja. A presença de Jesus é real na igreja. Onde estiverem 2 ou 3, ali estou no meio deles. Entende? Obrigado. Irmãos, olha que interessante. Por que é tão importante o culto público? E por que os irmãos da antiguidade, no Novo Testamento, na Reforma, eles brigavam tanto e sacrificavam tanto para participar de um culto? Porque Jesus está presente no culto. Entende? É uma graça especial. Olha só, a gente vê no livro de Atos as pessoas morrendo, mas não deixavam de ir no culto. O rei Herodes mandou matar Tiago, mandou prender Pedro, mas o povo estava lá em oração unânime como igreja. A gente vê isso acontecendo na época do Império Romano, livro de Hebreus, livro de Apocalipse. O apóstolo Paulo é jogado na cadeia, mas o povo não parava de ir no culto. Por quê? Por causa da presença de Jesus no culto. Irmãos, cada culto ele é único na vida. E Jesus está presente no culto. Ele anda no meio da igreja. Olha que coisa maravilhosa. É como se Jesus estivesse olhando nossa mente, nosso coração, nossos anseios, nossas necessidades, as nossas lutas, dificuldades, no meio do culto. Veja só, às vezes o pastor fala uma coisa aqui, mas alcança 100 pessoas lá de uma forma tão extraordinária. E às vezes eu digo assim: não, pastor, aquela palavra foi maravilhosa. Aí o pastor diz assim: eu nem devo ter falado isso, porque Jesus está no mundo, a igreja é dele, ele é o supremo pastor, e ele vai falando no meio das palavras a cada um na sua necessidade. Entende, irmãos? Faz sentido? Por isso que apesar de toda luta, toda perseguição, apesar de tanta morte, os cristãos não deixavam de reunir. Na época aqui do Império Romano, eles chegaram a reunir no cemitério, mas eles não deixavam de reunir. No livro de Hebreus, muitos estavam morrendo, mas a ordem divina era: não deixá-los de congregar. E assim vai seguindo. Na Reforma Protestante, muitos cristãos morreram, mas eles não deixavam de congregar.
Eles preferiam a morte a perder a oportunidade de estar no culto. Olha que coisa maravilhosa. Por quê? Não é por causa das pessoas simplesmente, é bom ver, rever amigo e tal, né? Às vezes abraçar e tal, nessa época a gente não pode, mas é por causa da presença de Jesus de uma forma especial no meio do povo. E isso vai mostrar em todas as igrejas, irmãos. Em qualquer igreja que tiver 2 ou 3 reunidos, Jesus está presente de uma forma real no meio deles. Amém? Mas voltando, no versículo 3, versículo 6, aí vai vir os elogios, versículo 3 e o versículo 6. Eu vou ler o 3, vocês leem o 6 também, por favor. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Tens, porém, contra ti E odeias a nova dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Amém. Então esses 2 versículos falam de quê? Os elogios, as coisas boas, né? Jesus reconhece que havia coisa boa naquela igreja, muitas coisas boas, né? Era uma igreja fiel à doutrina, versículo 3, né? E tens perseverança, suportastes provas por causa do meu nome, né? Era uma igreja que, apesar da luta, da perseguição, ela estava lá, né? Tem contudo do favor e odeia as obras nicolaítas. Essa palavra aparece só aqui na Bíblia toda. Os comentaristas bíblicos acreditam que era um grupo de religiosos liberais. O que é isso? Pode tudo. Então, como eles chegaram a isso? Através de relatos históricos. Pessoas que viveram naquela época e escreveram coisas que não estão na Bíblia. Eles chegaram a descobrir quem seriam esses nicolaítas. Era um grupo dentro da igreja que não proibia nada. Eles não proibiam culto aos ídolos, não proibiam sexo fora do casamento, não proibia nada. Não tinha exigência, não tinha limite, não tinha disciplina. Eles, olha, tudo é pela graça, pode tudo. E aí o Senhor da igreja fala: você tem uma coisa a seu favor, você não tolera as obras dos nicolaítas. Estão aí no meio de vocês, mas vocês odeiam as obras dos nicolaítas, aqueles liberais que liberam tudo, acham que pode tudo, que não tem exigência nenhuma no culto a Deus. Não é assim. Então o primeiro elogio que Jesus faz para eles é esse: eles eram fiéis na doutrina, mantinha fiel ao princípio bíblico e tinha disciplina, exigência, tinha critério, tinha prescrições no culto. Outra coisa, a igreja de Éfeso era uma igreja envolvida com boas obras e com a obra de Deus. Fala aí, olha. E tens perseverança, suportastes. No versículo 2 ele fala: conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Ela tinha obras, boas obras, perseverança nas obras, né? Obedeciam a palavra de Deus. Então, um elogio muito bom. Eles eram envolvidos na atividade da igreja e com Deus da igreja. Eles apenas tinham uma coisa contra aqui, nós vamos chegar, mas com relação à doutrina, com relação às boas obras, eles davam show. Eles não apenas iam no culto, mas eles participavam do culto, prestavam culto. Eles não apenas frequentavam a igreja, eles eram altamente envolvidos com as coisas da igreja. E uma coisa muito interessante também, irmãos: o culto deles era centrado em Deus, não era centrado neles. Já vê esse tipo de coisa que as pessoas hoje em dia, eles vão no culto, assistem o culto, não prestam culto,
O dirigente fala, vamos ficar em pé, ele está sentado. Tem gente que às vezes tem dificuldade. Vamos orar, ele está de olho aberto. Vamos abrir a palavra, ele está mexendo no celular. Entendeu? Lá, esse povo não era assim. Eles iam ao culto, prestavam culto, participavam do culto, concentrados no culto, ligados no culto. Tinha uma coisa ruim, mas ainda não chegamos lá. Então eles tinham doutrina, tinham boas obras, eles eram altamente envolvidos com a obra de Deus, com o Deus da obra, o culto centrado em Deus, na glória de Deus, não em si próprio. Eles não queriam um culto que agradava a eles, queriam que o culto agradasse a Deus. E mais um elogio aqui: suportavam tribulações, perseverante nas tribulações. Para ele, versículo 3: suportaste provas por causa do amor. Irmãos, olha, as provações naquela época não eram fáceis, não. Muita gente perdeu o emprego, muita gente perdeu a família, muita gente perdeu a própria vida. Mas eles continuaram firmes na igreja, no culto, reunindo. Gente perdendo emprego, perdendo crédito, perdendo a família, perdendo a vida, mas eles estavam ali unidos. Agora que vem o mistério aí, que Jesus vai repreender a igreja. Versículo 4: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro. Irmãos, muito ativismo nem sempre significa estar agradando a Deus. Os crentes aqui de Éfeso tinham uma boa doutrina, eles eram envolvidos na igreja, suportavam as provações, tribulações, mas eles eram apenas ativistas. Então, o perigo de nós fazermos a coisa apenas por fazer, ir apenas por ir, cantar apenas por cantar. Aparentemente era uma igreja maravilhosa, mas Jesus, que sonda as mentes, os corações, olha lá dentro do coração deles. Vocês fazem muita coisa, mas não tem amor. Não tem amor. E aí, irmão, se não tiver amor, acabou tudo. O amor é o DNA do cristão. O amor é o DNA da igreja. Olha aí, João 13, quem está com João 13, versículo 34 e 35. Novo mandamento vos dou: vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Perceberam? Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O amor é a verdadeira marca do cristianismo, irmãos. Quando eu falo amor, a palavra amor no português está meio desgastada. Amor aqui é o amor ágape, aquele amor que se doa, aquele amor que cede, aquele amor que abre mão dos direitos, aquele amor que não fica exigindo a própria vontade, aquele amor que abre mão do ego, do orgulho, aquele amor que se humilha. E eu vou provar isso, olha aí, 1 Coríntios 13, versículo 2 e 3. Esse é o amor que ele está falando, que às vezes a gente confunde amor com egoísmo, com paixão, com sexo, com um monte de outra coisa que não é amor. Amor é isso aí, ó, 1 Coríntios 13, 2 e 3. Ainda que eu tenha dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanho fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Está entendendo, irmãos? Não adianta ter muitas obras, muitas coisas, aquela igreja tinha, mas se não tiver amor, nada disso aproveita. Se nós não fazemos as coisas com amor, não adianta nada. Misericórdia, irmãos. Eu fico tentando entender o que aconteceu com essa igreja. João, o apóstolo do amor, foi pastor dessa igreja. Tinha doutrina,
tinha obras, tinha perseverança nas tribulações, mas não tinha mais amor. Fico tentando entender, estava pensando, meditando, tentando refletir. Será que as lutas, as provações, as perseguições endureceram o coração deles? Já viu o casamento que às vezes fala, aí desgasta tanto, a pessoa para de falar, mas acabou o amor. Pode falar, quem quiser falar, pode falar. É tipo Pedro, quando foi Jesus crucificado. Então, às vezes, a circunstância oprime as pessoas e acaba aquele sentimento ali, aquele momentâneo, aquele sentimento momentâneo de negação, de coisa, mas depois Pedro lá na frente, Deus não arrependeu dos homens. Sim. Eu creio que esse paradigma, sei lá como é que chama essa coisa, ao mesmo tempo que Deus, que as pessoas negam, ao mesmo tempo Deus trata as circunstâncias. E a gente vê o amor de Deus, a misericórdia de Deus, que Ele dá graça para a gente se arrepender, perder o nosso Deus, é um Deus de oportunidade. Sim. E aí, igual o programa do São Pedro, né? Para mim, a mesma situação. Sim, e eu vou falar agora, o último ponto sobre isso. Jesus vai dar uma chance para se arrepender, né? Só um detalhe, né? E eu fico olhando, irmãos, que eu acho, às vezes luta demais, provação demais, acaba endurecendo o coração. A gente tem que ter muita sensibilidade. Cristiano, pode falar. Dentro do que a Cristina falou, né, diante do amor do Senhor que é infinito, nós somos limitados. Nossa natureza é limitada. Por mais que ele se dá além, a gente começa a lembrar superior, orgulho, surpresa, o centro do ser em vez de Jesus passa a ser a gente, é um outro modo de perigo. Sim, é verdade. A gente acaba com coitadismo, né? A gente começa a ficar desse jeito. Márcio, tá? Pastor, aqui a gente vê também que parece que a igreja acostumou. Teve uma acostumou a vida cristã, tipo assim, eu sou crente e não tem mudança nenhuma. Tipo assim, evangelizar não estava mais sendo aquela vontade, eles só viram a igreja, como se eles estavam acostumados à palavra religiosidade, né? Estavam com o coração. Os fariseus. Estão acostumados que, por exemplo, tinham perseverança, tinham trabalho, né? Você vê tudo que a igreja precisa, só que acostumaram com a vida cristã. Misericórdia, irmãos, nós vamos orar no final. Deus livre a gente de nunca cair nisso, amém? Nem individualmente, nem como igreja, que Deus nos livre, jamais venhamos a cair nessa situação de comodismo, relativismo, religiosidade. Mas Jesus sempre dá oportunidade para voltar atrás, arrependimento. O exemplo que a Cristina usou do apóstolo Pedro é o ideal, né? Pedro afastou, voltou às atividades, perdeu o primeiro amor. Jesus vai ao encontro de Pedro, né? Confronta Pedro, toca no coração de Pedro e Pedro reconhece e recomeça tudo de novo. E é a mesma coisa que Jesus faz aqui com a igreja em Éfeso. Jesus vai ao encontro da igreja e aí faz o desafio. Olha aí, irmãos, esse desafio compõe em 3 partes. Tem porém contra ti que abandonar-te o teu primeiro amor. Então aí é o raio-x, né? Fez o raio-x, tá assim, tá aqui o raio-x, né? Doutrina, perseverança, boas obras, mas está faltando uma coisa aqui. Tem um câncer aqui crescendo. Abandonaste o primeiro amor. Aí versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E aí vem uma ameaça e uma promessa. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. E de fato aconteceu. E aí no versículo 7 a promessa: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, irmãos,
Jesus sempre dá oportunidade de arrependimento. Jesus sempre vem ao nosso encontro quando a gente se afasta. Só que a gente tem que entender isso, irmãos. Às vezes ele vem, pode ser uma pregação, às vezes vem numa oração, às vezes vem num momento de louvor. Então Jesus, ele usa muitas formas. Às vezes é um toque leve do Espírito Santo na nossa mente. Por excelência é a palavra, mas nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo para que a gente não perca a oportunidade. Ele sempre dá oportunidade de arrependimento. Agora ele está dando oportunidade para a igreja de Éfeso. Lembra-te, traz a memória onde você errou. Irmãos, isso aqui não é para colocar peso nem culpa, é para ele saber onde consertar, entende? Quem gosta de matemática, às vezes está fazendo uma equação matemática. Se você não souber onde errou, você não vai conseguir consertar. Então é a mesma coisa. Ele traz a memória, a pessoa vai dizer: ó, é aqui que eu errei, foi aqui que eu desviei, foi aqui que eu descuidei, foi aqui que eu acomodei. E aí ele traz: lembra-te, traga a sua memória onde você falhou ou afastou. E aí fala: arrepende-te. O propósito da lembrança é trazer arrependimento. O que é arrependimento? Uma mudança de mente, mudança de coração, mudança de direção. O arrependimento começa na nossa mente. Primeiro a gente lembra, entende que errou. Por isso que quando Jesus encontra Pedro, Jesus fica me confrontando. Parece assim, Pedro fica todo constrangido. Jesus quer mudar a mente dele. Pedro, você me ama mesmo? Jesus está confrontando a mente. Irmãos, e às vezes a gente tem que ter paciência também com o novo convertido ou com o desviado. O novo convertido, ele caiu naquela situação, um processo. Agora tem um processo para desfazer aquilo. Primeiro ele tem que mudar a mente dele. Ele tem que entender que aquilo está errado, que aquilo é pecado, que aquilo vai levar a juízo, a condenação, que aquilo vai trazer tristeza, a morte, frustração. Então primeiro começa na mente. Se a pessoa não entender que está errado, ela não vai ter um arrependimento completo. Enquanto a pessoa estiver racionalizando, enquanto a pessoa estiver dando desculpa, enquanto a pessoa estiver dando justificativa, ela não vai mudar de vida. Tudo começa na nossa mente e é um processo. Depois que entra na mente, aí o coração começa a doer, começa a incomodar, e aí ele está pronto para mudar as atitudes. Entendeu? Arrependimento é uma palavra grega que significa mudança de mente, de coração e de atitude. É algo mais completo, né? As palavras gregas têm essa questão de ser mais amplas um pouco do que o português. Então, lembra-te aonde caiu, arrepende-te e volta às primeiras obras. Quais são as primeiras obras nossas, irmãos? Lembra quando você cometeu? Apaixonado por Jesus, apaixonado com a igreja, apaixonado com a oração, apaixonado com a Bíblia, entende? Apaixonado com as coisas de Deus. Lembra-te, arrepende-te, volta às primeiras obras. Volta para Jesus, para a igreja, para a vida de oração, para a vida de leitura da palavra. Estas são as primeiras obras, irmãos. É aí que a gente tem que se apegar. Irmãos, a gente vai ficando velho de igreja. Eu estou falando de pastor também. Estou falando para vocês, estou falando para mim também. A gente corre o risco de cair nisso aqui, ó, que o Márcio falou: religiosidade, comodismo, parar de orar, parar de ler a Bíblia, não ter prazer na igreja, não ter prazer na comunhão com Jesus. Este é o perigo de qualquer cristão verdadeiro. Éfeso era uma igreja maravilhosa.
Se fosse hoje, seria uma das menores igrejas presbiterianas que existe por aí. Mas faltava uma coisa, e essa coisa era tudo: abandonou o primeiro amor. Aí, irmãos, para encerrar, para concluir, versículo 5 fica o alerta: se não arrepender, se não mudar, eu vou remover o teu candeeiro. Ela vai deixar de ser igreja. E de fato, na história da igreja, Deus tirou Éfeso da lista de igreja. Ela foi removida. Teve o alerta, teve a chance, não houve arrependimento e ela foi removida. Mas aqueles que perseverarem, versículo 7, tem a promessa, a parte B. Mas aí fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por que estão as igrejas aí? A carta está indo para Éfeso. Por que está no plural? Porque Éfeso representa um tipo de todas as igrejas do mundo. Então, no mundo inteiro, tem um tipo de igrejas desse jeito. As igrejas presbiterianas do Brasil, histórica, tem muitas igrejas desse jeito. Entendeu? Por isso que fala: as igrejas do tipo de Éfeso têm que arrepender e voltar à prática do primeiro amor. Senão elas vão ser retiradas. Na Europa aconteceu isso. Nos Estados Unidos, muitas igrejas aconteceram isso. Ok? E a promessa: ao vencedor darei que se alimente da árvore da vida. A árvore da vida é aquela que estava lá no Jardim do Éden, lembra? No caso aqui, simboliza Jesus, a vida eterna. Né? João usa aí essa metáfora para trazer memória deles. O que ele está querendo dizer? Aqueles que perseverarem, aqueles que ouvirem a voz do Espírito, aqueles que voltarem às práticas do primeiro amor, ele vai voltar para o novo jardim do Éden, que é o céu. Depois ele vai falar mais sobre isso e vou explicar mais. Depois ele vai trazer para nós aqui. Ok? Então é isso aí. Lembra-te, arrepende-te e volta. Lembra-te, arrepende-te e volta. Filho pródigo caiu em si, lembrou da casa do pai, voltou. Se não tiver volta, irmãos, não é arrependimento. Lembra de Noemi e Ruth? Noemi foi para uma terra distante com o marido dela, o marido morreu, ela lembrou de Betel, da casa de Deus, voltou para a casa de Deus. Então, lembra-te, arrepende-te e volta-te. Volta para os braços do Pai, para a casa do Pai, para a árvore da vida. Aqui está a verdadeira vida. Aqui é que se alimenta a verdadeira vida. Não a vida biológica, a vida natural. Não.